Luo Bing perguntou, jovem mestre, eram aqueles da raça dos monstros? O que devemos fazer agora? Lu Xiaojie respondeu, claro que devemos fazer o que precisa ser feito. Afinal, entre aqueles pássaros de penas negras, o líder parece ter alcançado o 4º nível. He. Vendo a situação, parece que Xiaojie abriu um novo modo. Haverá desenvolvimentos interessantes pela frente. De muito acima, uma figura mergulhou, atingindo o chão com força a uma distância. Poeira e fumaça subiram de forma intensa. Dentro da névoa, a princesa da clã do Falcão de Jade estava deitada em dor no chão, lutando para se levantar. Seu corpo inteiro doía, seus dentes cerrados, mas ela continuava se lembrando, preciso sair rapidamente daqui. Caso contrário, definitivamente serei pega por eles. Se isso acontecer, o clã do Falcão de Jade estará condenado. Enquanto ela se esforçava para se levantar, o bando perseguidor se aproximava. Uma voz fria ressoou, princesa do clã do Falcão de Jade, para onde você pensa que está correndo? Ao ouvir essa voz, ela imediatamente entrou em pânico. Acabou. Logo depois, o pássaro líder avançou, suas garras afiadas se apertando cruelmente ao redor de sua cabeça. A princesa gritou de dor, mas o perseguidor não se importou. Sua voz fria ressoou, nosso general gosta muito de você. Desta vez, você não pode escapar. Muito rapidamente, eles a agarraram agressivamente e decolaram. Os outros dois seguiram de perto, elogiando constantemente. Desta vez, o irmão mais velho capturou a grande princesa do clã do Falcão de Jade, o general definitivamente o recompensará. Se o irmão mais velho receber uma recompensa, não se esqueça de nós, irmãos. Aquele que segurava firmemente a cabeça dela respondeu arrogantemente, tudo bem. Quando eu romper para o 5º nível e me transformar em forma humana, vocês também se beneficiarão. Enquanto voavam à frente, de repente, uma grande folha apareceu diante deles, orgulhosamente sob o sol. Ao vê-la, ficaram astonhados e se viraram um para o outro. O que é isso? A figura líder respondeu, parece ser um artefato dos humanos. Assim que o líder ouviu isso, ele imediatamente disse ferozmente, cultivador humano, você pretende interferir nos negócios da raça dos monstros? Lu Xiaojie estava em uma alta rocha, com as costas voltadas para eles. A luz do sol brilhava através de sua figura, criando um halo radiante. Sua voz profunda ecoou pelo ar, exterminar o mal e ajudar os fracos é o ideal de nós, cultivadores. Mas olhando para vocês, certamente não parecem boas pessoas. A princesa do clã do Falcão de Jade, apesar da dor por todo o corpo, ainda tentou gritar alto, sua voz fraca, mas cheia de esperança, o clã da Águia de Asas Negras está me sequestrando à força. Por favor, me salve, nobre senhor. Embora ainda tivesse algumas dúvidas em seu coração, ela segurou a esperança com firmeza, vendo Lu Xiaojie como o último recurso para a sobrevivência, talvez esta seja minha única chance de escapar. Eu devo aproveitá-la. Lu Xiaojie virou-se calmamente, saindo da folha. A cada passo que dava, o chão sob seus pés ondulava, a luz se espalhando como se estivesse caminhando sobre a água. Parando diante das 3 águias de asas negras, ele sorriu, sua voz fria quebrando o silêncio. Na raça dos monstros, forçar o sequestro de alguém de outro clã parece um crime sério. Ao ouvir isso, as expressões das 3 águias endureceram imediatamente. Uma delas rosnou, falando ferozmente, se não fizermos, tudo bem, mas já que começamos, temos que seguir até o fim. Se isso chegar aos 3 santos, nosso clã de águias de asas negras enfrentará problemas. É melhor apenas matá-lo. Faz muito tempo que não saboreamos a carne humana. Após dizer isso, eles jogaram rudemente a princesa do clã Falcão de Jade ao chão e abriram suas asas, lançando-se diretamente contra Lu Xiaojie. Suas ações rasgaram toda a pretensão. Como ousa um mero humano ser tão arrogante? Eles rugiram, aceite sua morte. Lu Xiaojie franziu a testa e ordenou friamente, Luo Bin, vá salvar aquela garota. Da folha, Luo Bin imediatamente mergulhou, respondendo de forma ágil, sim, líder do secto.
Eles estavam emocionados por cercar Lu Xiaojie, pensando ansiosamente que o despedaçariam com suas garras afiadas. No entanto, ele não se moveu nem um pouco, apenas observando calmamente. Imediatamente, seu olhar emitiu um radiante brilho dourado, semelhante à luz do coração da espada ceifadora de almas. 3 gaviões agressivos lançaram-se para a frente, mas antes que pudessem agir, de repente congelaram no lugar, seus corpos aparentemente paralisados. O espaço ao redor tornou-se estranho, como se tudo tivesse entrado em uma parada. Em pânico, eles suaram frio, seus olhos trêmulos fixos em Lu Xiaojie. No meio do ar, ele estava ereto, segurando uma espada que radiava uma luz ofuscante, imponente e fria. Um deles gritou de medo: O que? O que é isso? Lu Xiaojie não respondeu, ele simplesmente varreu a espada que emitia uma luz dourada ofuscante. Em um instante, os 2 gaviões atingidos pela lâmina desintegraram-se na luz, sua existência apagada, como se tivessem sido eliminados da face da terra. Sua ação foi nada menos que dar a eles um bilhete de volta para o registro familiar de seus antepassados, para que seus descendentes se lembrassem por gerações. O que restou estava tão aterrorizado que suas asas tremiam, lutando para voar com firmeza. Vendo seus companheiros se tornarem nada, ele gritou enquanto tentava fugir com todas as suas forças. Atrás, Lu Xiaojie observava calmamente a silhueta do sobrevivente, um sorriso frio curvando os cantos de sua boca. É melhor deixar um vivo para trazer de volta materiais melhores. Lu Xiaojie estava satisfeito ao olhar para as 2 águias mortas à sua frente. O coração da espada que slaia a alma é de fato poderoso, especialmente contra aqueles abaixo da 4ª classe. Esta habilidade não só destrói diretamente a alma, mas também supera o potencial de dano de antes. Além disso, matar a raça de monstros dessa maneira me permite manter seus corpos intactos, facilitando a obtenção do coração da raça de monstros, um material valioso. Ele balançou a cabeça, um sorriso frio em seu rosto. Que pena. Por que você tem o pensamento tolo de querer me matar? Após um momento de lembrança superficial, ele rapidamente desceu para onde Lu Bing estava de pé. Sua voz firme ecoou: Qual é a situação agora? A princesa da clã Falcão de Jade estava deitada ali, seu rosto pálido, sua voz fraca falou: Obrigada, senhor cultivador, por salvar minha vida. Assim que Lu Bing viu Lu Xiaojie chegar, ela imediatamente se aproximou e respeitosamente informou: Jovem mestre, ela está gravemente ferida, tendo perdido muito sangue. As atuais tentativas de estancar o sangramento estão se mostrando ineficazes. Ao ouvir isso, Lu Xiaojie ponderou. Seu olhar passou brevemente pela princesa que estava ofegante. Seu tom era indiferente: Não sou hábil em salvar vidas. Afinal, ela é de 4ª classe. Mas se alguém explora os outros quando está em perigo, isso não seria indesejável para um cavalheiro? Vendo a hesitação nos olhos de Lu Xiaojie, a princesa do clã Falcão de Jade tentou falar, sua voz fraca, mas resoluta: Senhor cultivador, por favor, não se preocupe. Meu clã Falcão de Jade é um descendente do sagrado monstro, a Fênix. Enquanto houver energia espiritual das árvores, posso me curar. Só espero que vocês 2 possam me proteger. Seus olhos cintilaram com ansiedade enquanto ela olhava para as 2 pessoas na sua frente. Interiormente, estava cheia de medo, questionando-se: se eles recusassem, hoje poderia ser o dia em que encontraria seu fim. Lu Xiaojie observou em silêncio, seus olhos mostrando um leve vislumbre de contemplação. Após um momento, ele falou seriamente: Sistema, verificar. Instantaneamente, seus olhos brilharam, o sistema ativou e analisou a princesa do clã Falcão de Jade. Após alguns segundos de análise, a voz fria do sistema ecoou em sua mente: Status atual, fraca, à beira da morte. Lembrete: salvá-la pode render um item especial. Lu Bing, parada ao lado dele, não conseguiu esconder sua preocupação ao ver Lu Xiaojie tão pensativo por tanto tempo. Em seu coração, ponderava em silêncio: Jovem mestre, o que você está planejando fazer? Ao ver o lembrete do sistema, os olhos de Lu Xiaojie brilharam com interesse. Ele sorriu levemente, olhou diretamente para a princesa do clã Falcão de Jade e então falou:
Está bem. Eu irei te proteger. Dentro dele, uma ideia surgiu, um item especial, juntamente com a identidade da princesa do clã Falcão de Jade. Parece que esta jornada não envolverá apenas a coleta dos corações da raça monstruosa. Ao ouvir o acordo de Lu Xiaojie em protegê-la, a princesa do clã do Falcão de Jade sentiu como se um pesado fardo tivesse sido levantado. Seus olhos brilharam de alívio, um sorriso sincero se formando em seu coração, e sua voz tremeu ligeiramente. Obrigada, senhor cultivador. Assim que terminou de falar, ela imediatamente ativou a energia espiritual das plantas ao redor. As asas em suas costas brilharam brilhantemente, rapidamente se expandindo para envolver todo o seu corpo. Lu Xiaojie permaneceu ao lado observando, seu olhar frio, mas incapaz de esconder uma ponta de interesse. Ao vê-la usar energia espiritual para curar a si mesma, ele ponderou: as artes marciais da raça monstruosa são, de fato, diferentes das humanas. Mas também não são como aquelas bestas demoníacas que só sabem matar. A raça monstruosa e as bestas demoníacas são realmente como duas raças completamente diferentes. Lu Bin, parada próxima, olhou para Lu Xiaojie com um olhar suspeito e não pôde deixar de perguntar: jovem mestre, ela e nós estamos apenas nos encontrando, por que você está ajudando-a? Em seu coração, ela pensava desconfortavelmente: pode ser que o jovem mestre esteja interessado em seu corpo? Lu Xiaojie se virou, sua expressão calma e indiferente, respondendo: porque o peito dela é grande. Seu tom estava desprovido de qualquer emoção, pensando internamente, apenas inventando uma desculpa aleatória para encerrar isso. Lu Bin ficou abalada com essa resposta, exclamando em incredulidade. Hã? Em seu coração, ela sentiu uma estranha pontada, incapaz de acreditar: é verdade? Enquanto pensava, sentiu seu coração doer de uma maneira peculiar. Lu Bin baixou a cabeça, segurando seu peito, seus olhos brilhando de tristeza. Droga! Por que eu estou me sentindo assim? Sentindo a onda ominosa de energia se aproximando, Lu Xiaojie lançou um olhar para trás. Nesse momento, uma onda de poder ainda mais forte do que a do quarto pássaro negro de antes surgiu. De longe, uma revoada de pássaros negros emitiu um grito agudo e penetrante, atacando ferozmente em direção a Lu Xiaojie. Lu Xiaojie observou calmamente a revoada de pássaros negros que se aproximava, enquanto Lu Bin, vendo essa cena, sentiu um pouco de ansiedade e disse: os gritos estão muito ferozes. O pássaro negro que havia voado para longe anteriormente agora apontou furiosamente para Lu Xiaojie e falou com uma voz cheia de raiva: General, é aquele Brata ali. Ao ver Lu Xiaojie, o que foi chamado de general cerrou os dentes de raiva e disse: um mero cultivador humano se atreve a se meter nos assuntos da nossa raça de monstros. Seu olhar irradiava uma intenção assassina gelada enquanto continuava friamente: ele deve ter seu coração tirado para ser embebido em vinho. Lu Bin olhou ansiosamente para o feroz general diante dela, depois se virou para Lu Xiaojie e disse: jovem mestre, nós. Lu Xiaojie levantou calmamente uma mão para interrompê-la e disse suavemente: não se preocupe, se tocarem na Seitamon, não terminará bem. Vocês todas vão proteger aquela fêmea monstruosa, deixem o resto comigo. Ao ouvir as instruções de Lu Xiaojie, Lu Bin imediatamente deu um passo à frente, posicionando-se na frente da princesa do clã do Falcão de Jade, e respondeu: sim, jovem mestre. O general e seus subordinados cercaram Lu Xiaojie no céu, olhando atentamente para ele. O general cerrou os dentes e perguntou: este humano é quem matou meus homens? Lu Xiaojie permaneceu em silêncio e não respondeu. Em vez disso, deixou o sistema escanear o general da clã das Águias de Asas Negras é extremamente famoso dentro do clã, tendo alcançado o 5º nível, um grande monstro. Se você o matar, poderá obter um núcleo de monstro de 5º nível. Ao ver as informações sobre o general, os lábios de Lu Xiaojie se curvaram em um sorriso frio, pensando consigo mesmo: o núcleo de monstro parece ser um item valioso. Vendo que Lu Xiaojie não respondeu, o general, inflamado pela raiva, cerrou os dentes e disse: por que você não está me respondendo, humano? Lu Xiaojie subiu calmamente mais alto, e uma camada de névoa apareceu de repente ao seu redor.
O general não baixou a voz e gritou ferozmente: "Você está surdo ou algo assim?" Enquanto falava, começou a suspeitar e olhou ao redor. Por que há tanta névoa ao redor? Lu Xiaojie lançou a ele um olhar gélido e respondeu: "Eu simplesmente prefiro olhar de cima, ainda mais um pequeno monstro de quinto nível como você." Isso mesmo, seus homens queriam me matar, mas seu poder era insuficiente, e morreram às minhas mãos. Ao ouvir a resposta de Lu Xiaojie, o general rangeu os dentes de raiva, olhando de cima, um insignificante quinto rank da raça monstro. Você realmente tem a audácia do céu? A fúria dentro dele explodiu completamente. Ele sacou sua arma e a apontou para Lu Xiaojie, gritando em alta voz para comandar: "Mate-o para mim." Os subordinados imediatamente receberam a ordem e correram rapidamente em direção a Lu Xiaojie. A expressão de Lu Xiaojie permaneceu inalterada, ele sorriu friamente e disse: "Karma, vocês estão aqui novamente. Não desejo perder tempo com um lixo como vocês." Assim que ele terminou de falar, o olhar de Lu Xiaojie imediatamente irradiou o brilho do coração da espada que mata almas, e um raio de luz instantaneamente brilhou sobre os pássaros que voavam em sua direção. O informante de antes, ao ver a luz, gritou de medo: "Fujam rapidamente, não deixem essa luz brilhar sobre vocês, vocês vão morrer." Eles gritaram em agonia, implorando desesperadamente: "Nos salvem, nos salvem." Vendo aqueles na frente sendo torrados até a morte, os restantes não ousaram continuar voando para cima. O espaço imediatamente caiu em caos, com alguns sendo mortos, alguns implorando ajuda e outros fugindo. O general que estava atrás também ficou atônito com o espetáculo que Lu Xiaojie criou. Lu Xiaojie estava alto, olhando friamente para baixo e disse: "Nada mal, um grande monstro de quinto rank é ainda muito mais forte do que aquelas pequenas crias. Não é à toa que você é especial." Apesar do suor escorrendo, o general respondeu ferozmente: "Droga, outro tipo de habilidade divina de alma." Ele gritou alto, avançando rapidamente em direção a Lu Xiaojie, continuando: "Desde que você incline um pouco o corpo, você não poderá usar sua técnica de alma divina. Aqueles movimentos só podem lidar com monstros inferiores, são inúteis contra mim." Lu Xiaojie permanecia calmo enquanto o general avançava em sua direção, cortando com sua lâmina repetidamente, mas ele desviado de cada golpe sem esforço, deixando o general furioso. O general rugiu: "Eu vou te matar." Lu Xiaojie olhou rapidamente para a lâmina que o atacava, respondendo friamente: "Nada mal, você tem um pouco de conhecimento sobre esgrima. Um instinto de um monstro que pode alcançar tal nível é realmente forte, mas, infelizmente, não há regras, e você não pensou em tornar o corte-alado mais forte." Ouvindo suas palavras zombeteiras, o general gritou de raiva: "Eu não preciso da sua orientação, eu irei cortar sua cabeça." Lu Xiaojie calmamente colocou o pé em sua asa, fazendo o general que atacava ferozmente entrar em pânico, gotas de suor escorrendo, olhando para sua própria asa. Lu Xiaojie ficou calmamente de pé contra o vento e disse: "Espere, você acabou de dizer que os que estão atrás de você são monstros inferiores." O general deu um passo para trás, agitando suas asas e gritou: "Se você não conseguir alcançar o quinto rank, nunca poderá se transformar, então, é claro, eles são inferiores, não valeria a pena nem se arrepender, mesmo que morram." Lu Xiaojie rebateu friamente: "Parece que os valores da raça dos monstros não são os mesmos que a maioria dos humanos, são muito desprezíveis." Depois de terminar suas palavras, ele agarrou friamente a espada que emanava uma aterrorizante aura sombria. Ao vê-lo brandir uma arma, o general sorriu desdenhosamente e disse: "Então, você finalmente quer me confrontar diretamente? Apenas com base nas armas dos seus humanos, você realmente acha que pode se comparar às minhas penas?" Dizendo isso, ele atacou Lu Xiaojie, ainda dizendo com desdém: "Os artefatos dos humanos são muito fracos, podem ser facilmente quebrados pelas minhas penas." Lu Xiaojie segurou calmamente a espada, deslizando suavemente pelo general. Um corte horizontal pelo abdômen fez com que ele sentisse medo da morte pela primeira vez em sua vida. Lu Xiaojie olhou para a espada e disse: "Você se esforçou, matando mais um ímpio." O general caiu dolorosamente no chão, criando uma forte onda de choque sobre a terra. Lu Bing olhou inesperadamente para o que acabará de cair,
pensando confusa, esse é o corpo do grande monstro. No entanto, o grande monstro levantou seu rosto, olhando para o casulo de pássaro do clã da princesa Falcão de Jade, rangendo os dentes, pálido, pensando consigo mesmo, desde que eu consiga isso, poderei viver. O general olhou para Lu Bing e avaliou, cultivadora humana de terceiro nível, então eu irei te matar primeiro para desabafar minha raiva. Ao dizer isso, ele golpeou o chão, se impulsionou para cima e foi em direção a Lu Bing rapidamente, rangendo os dentes e dizendo, morra. Lu Bing ficou paralisada em choque com sua velocidade, preocupada porque era rápido demais, mal conseguia ver. Lu Xiaojie também ficou pasmo, correndo rapidamente em direção a Lu Bing e gritando alto, Lu Bing, tenha cuidado. As asas afiadas do general criaram um pequeno ferimento bem no pescoço de Lu Bing. Quando ele viu o ferimento, sorriu satisfeito, pensando, sucesso. Mas imediatamente, o corpo de Lu Bing reagiu ao ferimento. 3 poderosos fluxos de aura negra irromperam dela, e 3 imagens de enormes bestas sagradas apareceram, cercando o general. Os olhos dessas bestas sagradas exudavam intenção assassina, fazendo-se ajoelhar de medo, gaguejando, Isto é. Seus olhos se arregalaram de choque antes da enorme pressão das 3 almas. O que é isto? As 3 almas rosnaram, liberando um poder destrutivo que incinerou o arrogante general. Ele não teve tempo de resistir, e antes que pudesse até mesmo gritar, foi carbonizado até virar cinzas. Após completar sua missão, as 3 almas se transformaram em 3 fluxos de luz e retornaram para se fundir com o corpo de Lu Bing. Ela recuperou a consciência, atordoada, enquanto pensava, o que aconteceu comigo? Isso mesmo, aquela raça monstruosa queria me matar, e meu pescoço foi ferido. Lu Bing recordou a ferida em seu pescoço e imediatamente tocou sua garganta preocupada, apenas para ficar assombrada. Por que não tenho nenhum ferimento? Ela olhou para o general caído e foi subitamente paralisada. Hã? O que é aquela ave torrada na minha frente? Ela não conseguia compreender o que acabará de ocorrer. Lu Xiaojie desceu do céu diante de Lu Bing, perguntando ansiosamente, Lu Bing, você está bem? Lu Bing olhou para ele e então perguntou preocupadamente, como essa raça monstruosa acabou assim? Ele segurou sua espada com calma, olhando seriamente para ela, e disse, você entenderá mais tarde, por enquanto, não se preocupe com isso. Ao ouvir isso, Lu Bing abaixou a cabeça e respondeu, sim, jovem mestre. Ela olhou para Lu Xiaojie e pensou, se o jovem mestre disse para não se preocupar, então eu também não preciso me preocupar. Confio no jovem mestre. Lu Xiaojie franziu a testa, recordando a cena de mais cedo, agora há pouco, eu realmente senti a energia das 3 antigas bestas demoníacas seladas no altar da seita da Lua Roxa. Mais claramente, elas já se transformaram em orbes de altar e, além disso, foram absorvidas no corpo de Lu Bing. Lu Xiaojie lançou um olhar para Lu Bing, ponderando, que segredo realmente está escondido dentro do corpo de Lu Bing? Lembro que, quando a tomei como discípula, mencionei que isso desencadearia uma subtrama. Ele recordou sua conversa passada com Lu Dongli. Naquele momento, Lu Dongli havia olhado cautelosamente para ele e dito, irmão, o Lorde Espada Soberano mencionou que o passado de Lu Bing pode estar conectado à Floresta do Cervo Branco em Luzhou, pode haver algumas pistas a serem encontradas. Refletindo sobre essa afirmação, ele percebeu que Dong Li também mencionou, desta vez, devemos definitivamente fazer uma viagem à Floresta do Cervo Branco. Pensando nisso, ele novamente considerou os eventos de hoje e sorriu com satisfação, mas desta vez, colhi vários corações de monstros de 4ª classe. O objetivo original foi alcançado, e posso ativar o esquema de forjamento do embrião da espada de grau amarelo a qualquer momento. Além disso, com tantos ossos e núcleos de monstros dessa raça, parece que todos são tesouros que podem ser usados no futuro. Neste momento, o som do casulo se quebrando, produzido pela princesa do clã do Falcão de Jade, chamou a atenção de Lu Bing e Lu Xiaojie. Ao ver a fenda, Lu Bing disse, jovem mestre, parece que ela está prestes a sair. Rapidamente, o delicado rosto da princesa do clã do Falcão de Jade surgiu.
Suas asas se abriram gradualmente, revelando completamente seu corpo sem um único pedaço de roupa na frente dos dois. O rosto de Lu Xiaojie imediatamente ficou corado, enquanto Lu Bing entrou em pânico e disse: "Ah, ela não tem penas nem roupas." Lu Xiaojie rapidamente se virou, dizendo suavemente: "Lu Bing, dê a ela um conjunto de roupas." Lu Bing imediatamente correu até a princesa do clã do Falcão de Jade. Sim. Ela pegou um conjunto de roupas e entregou a ela, sentindo-se desolada pela sensação desagradável de que havia sido arrancada. "Eu nem deixei o jovem mestre ver meu corpo ainda." Depois que a princesa do clã do Falcão de Jade trocou de roupas, ela sorriu para os dois e disse: "Obrigado." Desta vez, a quebra do casulo e o renascimento me permitiram romper para o 5º nível. Eu realmente aprecio os dois. Lu Xiaojie olhou para as roupas que ela estava usando, sentindo-se confusa e pensou: por que Lu Bing tem todas essas roupas estranhas? Ela olhou para o chão, viu os restos carbonizados de um pássaro e exclamou: "Ei, é o general do clã da Águia de Asas Negras?" Lu Bing ficou surpreso ao ouvir isso. "General?" A princesa do clã do Falcão de Jade ficou atordoada, então disse: "Ele queria me capturar para prender meu poder de casulo. Ele é o general do clã da Águia de Asas Negras, e além disso, se tornou muito poderoso. Como ele pôde morrer de forma tão miserável?" Lu Bing sorriu orgulhosamente e disse: "Foi nosso jovem mestre quem a protegeu." Ao ouvir isso, a princesa do clã do Falcão de Jade imediatamente juntou as mãos e se ajoelhou, dizendo: "Obrigado por salvar minha vida, senhor cultivador. Por favor, apresse-se para meu clã em busca de refúgio." Ele era o único filho do Rei Negro do clã da Águia de Asas Negras. Agora que ele morreu aqui, com certeza buscamos vingança. Lu Xiaojie escureceu o rosto, olhando friamente para ela. "Você está tentando retribuir a mágoa com gratidão?" Lu Bing ficou surpreso e confuso com essa afirmação, enquanto a princesa do clã do Falcão de Jade empalideceu e ficou atordoada. Ela imediatamente baixou a cabeça e disse: "Eu não ousaria, senhor cultivador." Lu Bing caminhou até seu lado e gentilmente disse: "Jovem mestre, não é ela que está tentando nos ajudar?" Ele falou friamente: "O clã da Águia de Asas Negras basicamente não saberá da nossa presença, mas eles sabem que este geral está perseguindo a Águia Jade. O geral está morto, e o clã da Águia de Asas Negras certamente buscará vingança contra o clã da Águia Jade, em vez de vir à procura de dois cultivadores humanos que aparecem do nada como nós." Dito isso, os olhos de Lu Xiaojie estavam cheios de uma intenção assassina obscura enquanto dizia: "Você só quer emprestar minha força para resistir à vingança do clã da Águia de Asas Negras. Não estou errado, estou?" A princesa do clã da Águia Jade se curvou ao chão, implorando com medo: "Senhor cultivador, por favor, não fique zangado. Eu não ouso enganar, mas se o senhor cultivador não agir, nosso clã da Águia Jade certamente será aniquilado. Eu imploro a você, senhor cultivador, por favor, salve meu clã." Lu Xiaojie perguntou friamente: "Mas por que eu deveria salvá-los?" "Salvar você e protegê-lo seria apenas meu interesse momentâneo." A princesa do clã da Águia Jade olhou para ele firmemente e disse: "Se você concordar, eu representarei meu clã para lhe oferecer os tesouros do clã da Águia Jade." Assim que ela terminou de falar, o sistema imediatamente avisou: "Alta probabilidade de obter um item especial do clã da Águia Jade." Quando Lu Xiaojie ouviu isso, sorriu com satisfação, pensando consigo mesma: "Bom, o que eu quero é precisamente isso." Uma pessoa nunca faz nada de graça. Lu Bing, que estava ao seu lado, olhou para ela e disse gentilmente a Lu Xiaojie: "Jovem mestre, ela é tão infeliz, por que não somos bondosos e vamos até o fim?" Ele suspirou e disse em voz baixa: "Se meu júnior amolecer o coração, então eu concordarei com seu pedido." Ao ouvir isso, a princesa do clã Falcão de Jade sorriu, juntou as mãos sinceramente e disse: "Obrigada, senhor cultivador." Em uma montanha bastante distante, em uma caverna, um passarinho negro se ajoelhou no chão respeitosamente, tremendo ao relatar: "Relato, senhor Rei Negro, a energia dos guerreiros Águia de Penas Negras que o general comandou desapareceu." "Eu temo." Aquele que estava sentado acima ouviu isso, perguntando friamente: "Temo que eles tenham morrido?" Aquele abaixo,
com medo, não se atreveu a falar, este humilde servo não se atreve a falar imprudentemente. Aquele que estava sentado acima imediatamente se levantou, sua voz retumbante enquanto dizia, a insignificante águia de Jade ousa matar meu filho, vejo que este assunto não é tão simples quanto parece. O rei do clã da Águia de Asas Negras estava furioso, rangendo os dentes e cerrando os punhos, irradiando uma intenção mortal ao seu redor. Ele imediatamente espalhou suas asas e voou, eu devo ver pessoalmente o que aconteceu. Quem estiver envolvido nisso deve pagar com a vida de meu filho. Após dizer isso, ele bateu as asas e acelerou para a frente. Logo, ele chegou ao local onde a energia de seu filho havia desaparecido pela última vez, este é o lugar onde a energia de meu filho se dissipou. Ele olhou ao redor e percebeu que não apenas a energia de seu filho estava ausente, mas também havia muitas energias de humanos, porém nenhum cadáver podia ser encontrado. Ele ficou surpreso ao ver 3 energias estranhas ainda pairando no chão. De repente, pensou, espere um minuto. A energia de uma besta demoníaca antiga, 3 delas, uma das quais é a energia de um dragão. O clã da Águia de Jade está colaborando com essas calamidades? Considerando isso, ele ficou cheio de raiva, pisando o pé no chão, fazendo a terra rachar, sua fúria subindo dentro dele. Se o clã da Águia de Jade quer colaborar com esses desastres, então não me culpe por exterminar todo o seu clã. Pensando nisso, ele imediatamente espalhou suas asas e voou alto no céu. No entanto, a força da antiga besta demoníaca é muito formidável, e com o poder de nosso clã, é provável que não consigamos confrontá-los. Portanto, ele decidiu unir todos os clãs alados nesta área para eliminar esses seres em conjunto. Tendo pensado assim, ele imediatamente voou para executar seu plano. Na residência do clã Falcão de Jade, no território do clã, vozes tristes e ansiosas ecoavam na praça, a princesa desapareceu, o clã Falcão de Jade não pode ficar sem líder nem por um dia. No meio da praça havia um caixão, dentro do qual repousava o corpo da princesa do clã Falcão de Jade, agora que a majestade a princesa partiu, a princesa não existe mais. Será que os céus querem aniquilar nosso clã? Uma pessoa se pronunciou, devemos nos animar, precisamos escolher uma nova princesa para continuar o desenvolvimento de nosso clã. Todos no clã Falcão de Jade se reuniram na praça, ansiosos, olhando uns para os outros e trocando pensamentos, é fácil dizer, mas quem será adequado para ser a nova princesa? Outra pessoa perguntou, isso mesmo. Se a escolhida não for tão capaz quanto a antiga princesa, talvez devêssemos ir procurar a princesa novamente. Outro concordou, exatamente, que tal dividirmos e irmos à busca por ela agora? Neste momento, de trás, uma voz charmosa ecoou, talvez ela não retorne. A rainha faleceu, ela se foi, mas eu a vi voando em direção ao território do clã da Águia de Asas Negras. Ela caminhou enquanto falava friamente com todos, talvez ela tenha visto a rainha prestes a morrer, então correu para o clã da Águia de Asas Negras primeiro, e agora provavelmente está a caminho de liderá-los para destruir nosso clã. Ela traiu o clã do Falcão de Jade. Ao ouvir isso, todos estavam céticos e objetaram, Xiu, não fale bobagens, como a princesa poderia fazer algo assim? Outro perguntou, isso mesmo, de onde você tirou essa informação? Ainda outra pessoa disse, mas se a princesa realmente fugiu, o que devemos fazer? Devemos apenas ficar aqui e esperar a morte? Xiu calmamente deu um passo à frente, riu friamente e disse, portanto, o urgente agora é que devemos selecionar uma princesa verdadeiramente capaz para liderar o clã. Ela se colocou arrogante diante de todos, confiante de que, se é sobre capacidade, a pessoa com o cultivo mais alto deve ser escolhida. Tendo dito isso, Xiu se virou, com um sorriso satisfeito, continuando, agora que a rainha se foi, a princesa fugiu, e não há ninguém no clã do Falcão de Jade exceto eu e Xiu, que alcançou o 5º nível. Ela sorriu com satisfação e disse, acho que todos vocês entendem que apenas um rei forte pode protegê-los. A multidão abaixo imediatamente zumbiu com discussão, no entanto, ainda não está claro se a princesa realmente fugiu ou não, mas em nossa tribo, ninguém tem cultivo mais alto que Xiu. Não seria irracional que ela se tornasse a nova princesa.
No entanto, vendo a hesitação das pessoas abaixo, Xiu sorriu de forma desdenhosa. Esses membros covardes se prostrarão e implorarão para que eu me torne a nova princesa com apenas um pouco de pressão. TSK, Majestade a Rainha, você me oprimou por tantos anos, nos protegendo por tanto tempo, não é esse o resultado que você desejava? Ela lançou um olhar gélido para o corpo da princesa e continuou: se você quiser culpar alguém, culpe aquela garota tola sua por acreditar em meus esquemas dentro do território do clã. O clã da Águia de Asas Negras, como eles poderiam ter medicina espiritual que estende a vida daqueles do clã do Falcão de Jade? O clã do Falcão de Jade foi protegido por você por tanto tempo que se esqueceu da existência da raça monstro, mas eu os farei lembrar. Para sobreviver, eles não podem permanecer escondidos neste vale, vivendo uma vida covarde. Eles devem se aventurar. Pensando nisso, ela lambeu a mão com orgulho. Para matar as outras raças monstruosas, para Seis e seus territórios, apenas através de guerras sangrentas meu clã Falcão de Jade pode prosperar. Do meio da multidão, Ling Yu avançou, gritando com raiva: impossível, a princesa nunca fugiria. Ela é a única herdeira da Majestade a Rainha. Xiu, pare de falar besteiras, a princesa não tem motivo para nos trair. Olhando para Ling Yu, ela o olhou com desdém, dizendo friamente: Ling Yu. O homem atrás dela imediatamente recebeu a ordem. Ela pensou friamente: esses seres inúteis são barulhentos demais, ousando buscar a morte. Ling Yu voou, atingindo Ling Yu com uma palma. O garoto, pequeno e com baixa cultivação, naturalmente não era páreo para ela. Xiu agitou suas asas, estilhaçando a rocha atrás, dizendo friamente: a força atual do clã Falcão de Jade é muito fraca, tudo porque a rainha te protegeu demais. Seu olhar carregava uma intenção de matar e uma empolgação indescritível enquanto olhava para a multidão, e então continuou: lembrem-se bem, a partir de hoje, sou a nova princesa do clã Falcão de Jade. Quem desobedecer terminará como esta rocha. A multidão abaixo empalideceu, assustada e relutante em falar. Aconteceu que Xiu havia preparado tudo. Ela era originalmente uma híbrida combativa, sempre reprimida pela princesa, mas agora que a princesa havia partido, ela não tinha mais ninguém para segurar. Seu poder agora era formidável, até mesmo Ling Yu, que estava ao seu lado, havia alcançado o pico do 4º rank. Ling Yu, embora ferido, ainda tentou se levantar, cerrando os dentes enquanto dizia: absolutamente não aceitaremos você como a nova rainha. Apenas a princesa pode herdar a vontade da rainha. Xiu, você não é digna. O grupo ao seu redor ouviu as palavras de Ling Yu, seus rostos pálidos, medo e preocupação em seus olhos enquanto olhavam para Ling Yu. Acabou, esse garoto está procurando a morte, não está? Ele é um fiel servidor da Majestade a Rainha, muito leal a ela, mas agora diz tais coisas. Ele não quer mais viver? Xiu definitivamente não o poupará. Xiu e Ling Yu escureceram suas expressões ao ouvir as palavras de Ling Yu. Ela sorriu desdenhosamente, seus olhos exudando intenção assassina enquanto olhava para Ling Yu, e então disse friamente: Ling Yu, parece que você ainda não viu a realidade claramente. Deixe-me ajudá-lo a acordar. Após dizer isso, ela imediatamente agarrou o pescoço de Ling Yu de forma brusca, seu rosto distorcido em um sorriso perverso enquanto dizia: diga novamente, eu tenho qualificações suficientes? Ela estava muito satisfeita ao olhar para Ling Yu, pensando consigo mesma que, já que alguém queria morrer, ela usaria ele para mostrar seu poder. A multidão abaixo estava apavorada, não se atrevendo a falar. Xiu olhou para eles, pensando: de qualquer forma, só preciso manter os membros fortes e leais a mim. Os inúteis não são dignos de testemunhar as consequências de se opor a mim. Ling Yu estava sendo estrangulado, lutando para respirar, seu rosto ficando vermelho e tremendo, mas ele ainda tentava gritar de raiva: a majestade da rainha nunca intimidaria membros como você. Você não é digno de ser nosso rei, você nunca será digno. Ao ouvir isso, ela riu friamente, acenando com a mão e dizendo: então vá morrer. O grupo abaixo não se atrevia a olhar, temendo e se preocupando com Ling Yu. Por que esse garoto tolo está fazendo algo tão imprudente? Que arrependimento que a majestade da rainha está morta,
caso contrário, como poderia isso acontecer? Todos os membros do clã Falcão de Jade, neste momento, estavam orando em uníssono. Se a majestade da rainha pudesse retornar, seria tão bom. Assim que a oração terminou, o braço de Shio foi imediatamente enredado por um misterioso fluxo de água, HMPH. O que é isso? Todos ficaram surpresos ao olhar para Shio. Ela foi instantaneamente amarrada firmemente por essa água. Shio cerrou os dentes, olhando ao redor confusa, quando a fria voz de Lu Xiaojie ecoou, massacrando as pessoas do clã. Você não tem o coração de uma governante. Assim que ele terminou de falar, ele balançou a mão, e imediatamente, Shio foi violentamente jogada ao chão, enquanto o fluxo de água cuidadosamente pegava Ling Yu. De cima de uma folha, a princesa do clã do Falcão de Jade voou com raiva e gritou: Shio, o que você está fazendo com meu subordinado? Ao vê-la retornar, a multidão se alegrou e conversou: é a princesa. Ela voltou, não fugiu. Isso é tão ótimo, ela realmente não nos abandonou. E Shio, de fato, estava mentindo. Como a princesa poderia ter ido para o clã da Águia de Asa Preta? Shio, lutando em vão sob a amarração das correntes de ki espiritual, pensou para si mesma: como ela ainda está viva? O clã da Águia de Asa Preta não conseguiu matá-la, tão irritante. Mas você realmente acha que uma mera quarta classificação como essa pode ser uma governante? Retornando a este lado, a princesa abraçou Ling Yu e voou pelo ar, perguntando: Ling Yu, como você está? Ling Yu, ouvindo a pergunta, falou com palavras cheias de confiança em seu rei: princesa, estou bem, eu sabia que você definitivamente voltaria. Enquanto falava, ele tossiu e cuspiu sangue, ainda assim tentou continuar: Shio aproveitou a chance enquanto você estava ausente para se declarar rainha. Ela até teve a ousadia de espalhar rumores de que você fugiu para o clã da Águia de Asas Negras. Ao ouvir isso, ela respondeu: eu sei, Ling Yu. Não fale mais, descanse. Ling Yu respondeu fraco: sim. No chão, Shio continuou a discutir, sua voz venenosa: princesa, você está novamente conspirando com humanos, querendo prejudicar sua própria espécie. Alguém como você não é digna de ser a rainha de nosso clã Prega Jade. Se você tiver a habilidade, saia e lute comigo. Se vencer, eu a reconhecerei como rainha. Embora Shio tenha dito isso, no fundo, ela realmente via isso como um esquema. Ela pensou consigo mesma: mesmo Yu não pode quebrar esse estranho feitiço de ligação, esse cultivador humano deve ter alguma habilidade, eu devo jogar água na princesa primeiro, contanto que esse cultivador humano não interfira, certamente poderei derrotar a princesa. Afinal, a princesa está apenas no 4º nível. Shio era cruel, confiante em seu alto nível, sempre procurando intimidar aqueles que eram mais fracos que ela. Ouvindo isso, se ela percebeu ou não que era um esquema, ela ainda respondeu: eu concordo. Tendo dito isso, ela juntou as mãos e educadamente pediu a Lu Xiaojie, que estava sentado acima: por favor, peço que você a libere, para que eu e ela possamos lutar de forma justa por nossas vidas. Ao ouvir tal pedido, Lu Xiaojie perguntou em resposta: você já pensou bem nisso? Em seu coração, ele pensou: isso é claramente uma armadilha, um esquema. Se ela se recusar, perderá a face diante de todos os membros e será acusada de colaborar com humanos. Pensando nisso, Lu Xiaojie de repente percebeu: por que eu pareço o vilão? Ao ouvir a pergunta de Lu Xiaojie, ela respondeu: refleti cuidadosamente. Se eu não conseguir derrotá-la, como poderei proteger os membros da Jade Falcon? Se eu perder, então não sou digna de ser a rainha. Espero que você possa entender e ouvir estas palavras. Toda a população da Jade Falcon sabia que a princesa sempre pensava pelo povo, e ficou surpresa ao perceber que o coração da princesa era 100 vezes melhor que o de Shio. Apenas a majestade a rainha merecia ser sua governante, mesmo que a princesa fosse apenas de 4º rank, definitivamente não um desafio para Shio, que era de 5º rank. Após ouvir a resposta, Lu Xiaojie pensou consigo mesma: quão tola, claramente, fui enganada. Uma mera 4ª rank atreve-se a desafiar uma 5ª rank, é verdadeiramente um devaneio.
Além disso, sob ordens de Shiyu, ela imediatamente chamou Eiyu e ordenou: tenho algo para você fazer. Em seu coração, ela planejou: comparada a ela, eu não pararia por nada para vencer. Lu Xiaojie não quis insistir mais e disse: se é assim, farei como você deseja. Em seu coração, ele pensou: talvez ela tenha pensado bem, e eu não preciso me envolver. Afinal, meu inimigo ainda não apareceu. Assim que ele terminou de falar, Lu Xiaojie ordenou a liberação de Shiyu, e Shiyu foi libertada. Após ser solta, ela disse com orgulho: não é de se admirar que a princesa esteja colaborando com um cultivador humano, este humano é realmente notável, até a princesa ficaria impressionada. Neste momento, todos finalmente reconheceram a verdadeira beleza de Lu Xiaojie. Inexplicavelmente, a luz do sol brilhava atrás dele, fazendo-o parecer incrivelmente descolado. Seu gosto por exibições era algo que ele não conseguia abandonar. O grupo de membros do clã Falco de Jade, tanto homens quanto mulheres, não pôde deixar de elogiar: de fato, ele é muito bonito, e há um humano ainda mais belo que nosso clã Falco de Jade, possuindo uma aparência extraordinária. A ingênua princesa, ainda alheia aos esquemas de Shiyu, gritou alto: pare de falar bobagens, Shiyu. Se eu ganhar de você, você deve deixar este lugar e nunca mais retornar. Shiyu, ao ser libertada, disparou para o céu, suas asas rasgando o vento e se incendiando com chamas, preparando-se para a batalha, também para afirmar sua dominância. Ao mesmo tempo, seu rosto tornou-se sinistro, garras afiadas brotando, assemelhando-se a um demônio. Para ser honesta, se você perder, não lhe darei uma chance de deixar este lugar viva. A princesa espalhou suas asas amplas. Ao contrário de Shiyu, as asas da princesa pareciam muito mais bonitas e puras. Ela subiu ao ar e disse: se fosse no passado, com certeza não seria sua oponente, mas agora posso afirmar com confiança que alcancei o 5º nível. No entanto, ao ouvir isso, Shiyu não se surpreendeu e respondeu: 5º nível? Sua fundação não é estável e não significa muito. A princesa respondeu: então por que você não vem e sente por si mesmo o verdadeiro valor do meu 5º nível? Depois de trocar algumas palavras provocativas, a verdadeira batalha começou. Tanto Shiyu quanto a princesa subiram simultaneamente alto no céu para se prepararem para a luta. Para o clã do Falcão de Jade, eles não usavam armas, mas lutavam com as mãos nuas. Sua única arma eram suas garras. Isso é muito parecido com os verdadeiros falcões da natureza, que usam habilidosamente suas garras, que são as ferramentas principais para a caça. Os dois lutadores avançaram ferozmente um em direção ao outro. A cena era semelhante a uma batalha entre as asas de anjos e demônios, lutando ferozmente um contra o outro. Membros do clã Jade Falcão abaixo, ao testemunharem a feroz batalha, começaram a conversar animadamente: incrível! É realmente uma batalha entre potências de 5ª classe? Nosso clã Jade Falcon, após atingir a 5ª classe, possui velocidade e força que superam completamente os reinos anteriores. Acima, Lu Xiaojie observava toda a situação. Shiyu e a princesa colidiam continuamente, atacando um ao outro num piscar de olhos. Lu Bin, sentindo-se um pouco estranha, falou: jovem senhor, não é realmente certo estarmos aqui parados assim? Enquanto falava, ela servia chá para Lu Xiaojie. Enquanto isso, abaixo, todos estavam engajados em uma luta de vida ou morte, enquanto Lu Xiaojie desfrutava tranquilamente de seu chá. Observando essa cena, Lu Bin não pôde deixar de admirar a calma de seu mestre. Ouvindo a pergunta de Lu Bin, Lu Xiaojie sorriu e respondeu: uma batalha nesse nível não é diferente de uma apresentação teatral. Não há o que se preocupar. Depois de dizer isso, ele acrescentou tranquilamente: sirva mais chá. Lu Bin apressou-se em servir mais chá, mas ainda sentia dúvidas em seu coração: uma apresentação? Mais claramente, eu não consigo ver os movimentos deles com clareza. Ela pensou consigo mesma: se fosse eu, certamente perderia. Como se entendesse os pensamentos de Lu Bin, Lu Xiaojie disse lentamente: não se preocupe. A razão pela qual você não consegue ver claramente os movimentos deles é porque você ainda não alcançou a 4ª classe.
Assim que você superar para a quarta classe, será muito mais fácil para você lidar com monstros de quinta classe. Lu Bin respondeu, obrigado, jovem mestre, pela sua explicação. No entanto, em seu coração, ela pensou, o jovem mestre é sempre tão atencioso. Amar o jovem mestre foi realmente a melhor decisão que já tomei. Depois de um tempo, Lu Xiaojie olhou para baixo e disse, veja, os resultados logo sairão. Abaixo, os dois estavam ferozmente locked in combat, sua velocidade tão rápida que criou um vórtice giratório ao seu redor. Ventos poderosos os cercavam, enquanto no centro estavam duas correntes opostas de poder espiritual, um laranja brilhante representando Xiyu e um azul puro representando a princesa. A batalha entre esses poderosos de quinta classe teve um impacto significativo, sacudindo toda a área. Os membros do clã Águia foram forçados a quebrar a formação, fugindo apressadamente das rajadas cortantes de vento e das penas espalhadas pela luta. Gritos ecoavam em toda parte, protejam as crianças. Não entrem em pânico. Rápido, encontrem abrigo. Momentos depois, uma figura caiu pesadamente do céu para o chão. No entanto, uma nuvem de poeira obscurecia a visão, tornando impossível para alguém determinar o vencedor. Os membros do clã Águia rapidamente recuaram, escondendo-se atrás de grandes pedras para observar a situação. Dentro da névoa de poeira, as silhuetas das duas figuras gradualmente se tornaram visíveis. Uma se mantinha ereta com dignidade, enquanto a outra estava de joelhos no chão. Claramente, a batalha havia determinado um vencedor, mas quem foi o vitorioso permanecia desconhecido. Quando a neblina se dissipou, o que permaneceu firme foi Qin Yu, enquanto o que estava de joelhos era, claro, Xiyu. A princesa, após derrotar Xiyu, falou friamente, Xiyu, você perdeu. Os membros do clã Águia, testemunhando a vitória de sua princesa, explodiram em aclamações, a princesa venceu. Incrível, a princesa venceu. Xiyu não pode ser rei. Nosso clã Falcão de Jade foi salvo. Xiyu, sobrecarregada e enfraquecida, respondeu timidamente, não é à toa que você é a nobre princesa do clã Falcão de Jade. Após romper para o quinto nível, você realmente se tornou muito poderosa. Eu perdi. Vou deixar este lugar. No entanto, a princesa ainda não conseguia entender por que Xiyu estava aceitando a derrota tão facilmente. Ela respondeu friamente, se você concordou, então saia imediatamente. Caso contrário. Antes que ela pudesse terminar sua frase, Xiyu de repente explodiu em uma risada alta. Com um brilho maligno nos olhos e um tom cheio de ressentimento, ela disse, você não precisa me expulsar, eu sei o que fazer. Xiyu, segurando seu corpo ferido, lentamente se levantou. Seus olhos de repente se acenderam ferozmente, e seu rosto mostrou uma expressão impiedosa. Ela gritou alto, Eiyu. Com alguém tão astuto e traiçoeiro, como poderia ela aceitar a derrota facilmente? Imediatamente, uma gigantesca águia de asas negras apareceu no céu. Sua figura imponente e aterrorizante era acompanhada por um caixão de pedra que ela carregava em suas garras. Os membros do clã Águia perceberam rapidamente que algo estava errado e gritaram, essa é a urna da rainha. O que ele está planejando fazer? A urna da rainha foi levada por ele. Eiyu, rapidamente abaixe a urna da rainha. Isso é um ato de desrespeito para com os falecidos. A princesa, ao ver a urna de sua mãe sendo levada, gritou furiosamente, como você se atreve? Você tem a audácia de fazer isso? Xiyu, percebendo que tinha outra carta na mão, soltou uma risada alta e triunfante e disse, você quer ser rei? Então eu vou levar o cadáver da sua mãe, deixando as baixas bestas demoníacas devorá-lo. O rosto de Xiyu mostrava claramente uma expressão maligna e cruel. Ela continuou a provocar, seu tom repleto de malícia, deixar as baixas bestas demoníacas atormentarem o cadáver da sua mãe, você certamente sofrerá imensamente, não é mesmo? Após dizer isso, Xiyu riu alto, sua risada maníaca ecoando pelo céu. Ao ouvir isso, a princesa voou no ar, cheia de raiva, gritando alto. Pare agora mesmo.
No entanto, as palavras da princesa não tinham peso contra alguém como Xiu, que estava até disposta a trair seus próprios membros. A fúria e o aviso da princesa pareciam uma mera piada para Xiu. Aproveitando o momento para avançar em seu esquema, Xiu disse friamente e ameaçadoramente suas últimas palavras: se você ousar perseguir, eu ordenarei a Eiyu que destrua imediatamente a urna dela. Com isso, Xiu saiu rapidamente, levando a urna com ela e deixando para trás a fúria da princesa e dos membros do clã Águia. Após falar, Xiu revelou novamente seu rosto desprezível e cruel, sua voz cheia de ameaça: princesa, quero que você declare agora que eu, Xiu, serei a rainha do clã do Falcão de Jade. Acontece que esse era seu verdadeiro propósito ao capturar o caixão da mãe da princesa. Mesmo após ser derrotada, a ganância de Xiu pelo poder permaneceu inabalável. A princesa não conseguiu dissuadir Xiu com a razão, então teve que recorrer ao afeto maternal para comovê-la. Ela se pronunciou, cheia de indignação: Xiu, você uma vez recebeu bondade da minha mãe. Como você pode cometer um ato tão cruel? Você realmente deseja ser tão insensível e sem coração? No chão, os membros do clã Águia podiam apenas assistir impotentes. Um deles suspirou: a princesa é realmente uma pessoa muito filial, mas Xiu é perversa e desonesta. Se ela realmente se tornar a rainha, nosso clã do Falcão de Jade estará condenado. Outra pessoa se manifestou: como Xiu pode ser tão desprezível? Deste altura, se ela cair, o corpo e o caixão da mãe da princesa certamente se despedaçarão. Eles só podiam fechar os punhos, com raiva, mas impotentes. Droga! Somos fracos demais, incapazes de ajudar a princesa. Isso é uma vergonha. Xiu, após apreender o caixão da mãe da princesa, disse com arrogância: princesa, contanto que você concorde com as minhas condições, eu mostrarei bondade e sentimento. Mas se, após contar até 3, você ainda não consentir, então não espere ver o corpo da rainha novamente. Ela aproveitou sua vantagem, sem se envergonhar de fazer exigências para lucrar com a situação. O caixão da mãe da princesa era feito de pedra, envolto em uma camada de vidro transparente, permitindo que todos vissem sua aparência. A mulher dentro do caixão tinha cabelos idênticos aos da princesa, uma clara prova de que ela era realmente sua mãe biológica. Embora estivesse falecida, seu rosto ainda irradiava bondade e compaixão. Ao ver o caixão da mãe, a princesa não pôde deixar de hesitar. Como alguém que valorizava relacionamentos e lealdade, sempre colocava a piedade filial acima de tudo. Uma feroz luta interna surgiu dentro dela: como posso proteger minha dignidade enquanto salvaguardo o corpo da minha mãe? Enquanto isso, Xiu mantinha uma expressão vil, sua voz repleta de ameaças: decida-se rapidamente, princesa. Não me faça contar até 3. Enquanto dizia isso, Xiu começou a contar: 1, 2. Lu Bin, à distância, testemunhando a situação tensa, virou-se ansiosamente para Lu Xiaojie e perguntou: jovem mestre, aquela garota é realmente problemática. Devemos fazer algo a respeito? Embora Lu Xiaojie não tivesse ouvido todas as palavras de Lu Bin, ele deduziu o significado e respondeu de maneira despreocupada: não há pressa. Eles ainda nem abriram a boca para pedir ajuda. Ajudar por obrigação muitas vezes leva a consequências imprevistas. Voltando-se para a princesa, ela agora enfrentava uma escolha difícil: de um lado estava o clã, do outro a retidão, o que pesava mais? Mas para ela, que sempre amou sua mãe mais do que tudo, ela acabou escolhendo a retidão. Ela se pronunciou, concordando, mas com um coração pesado: eu concordo com você. Seu tom expressava claramente sua relutância, suas palavras foram interrompidas, fazendo uma pausa antes que pudesse continuar. Xiu, ouvindo a resposta que esperava, riu alto, sua voz cheia de triunfo: você realmente é uma pessoa de sentimentos e integridade. Mas apenas dizer isso não é suficiente. Você deve jurar diante da estátua do clã do Falcão de Jade. Xiu era realmente implacável. Ela sabia que, para o líder de um clã, a honra era mais preciosa do que a própria vida.
Uma vez que a princesa fizesse um juramento diante de seus ancestrais, esse voto não poderia ser retratado, mesmo que significasse pagar com sua vida. Após ouvir as palavras de Xiyu, a princesa não contestou. Ela avançou em direção à estátua de pedra do clã do Falcão de Jade, ajoelhou-se e disse solenemente: Ó Deus do clã do Falcão de Jade acima, a descendente Qingyu cede voluntariamente a posição de líder do clã do Falcão de Jade para Xiyu. Se eu contrariar esta palavra, que o céu e a terra me obliterem. Enquanto Qingyu falava, ela levantou 2 dedos, como se fosse fazer um juramento tendo o céu e a terra como testemunhas. Os membros do clã Falcão de Jade, testemunhando a cena, ficaram furiosos. Um concordou com esta decisão: Princesa, por que você está fazendo isso? Como pode Xiyu ser tão desavergonhado? Isso é realmente ultrajante. Entre a multidão, Ling Yu foi o primeiro a falar corajosamente contra Xiyu: não aceitaremos Xiyu como rei. A voz de Ling Yu era forte, mas ainda revelava uma certa fraqueza, tossindo devido a ferimentos anteriores. No entanto, ele continuou resolutamente: Majestade a rainha, se você e eu ainda estivermos aqui, eles absolutamente não concordarão em deixá-lo fazer isso. Acima, Lu Bin, que havia testemunhado tudo, não se conteve e voltou-se para Lu Xiaojie, perguntando ansiosamente: Jovem mestre, ainda não é hora de você agir? Lu Xiaojie permaneceu calmo, respondendo com indiferença: ainda não. Aparentemente imperturbável, Lu Xiaojie até usou vagarosamente o poder da água para criar uma pequena forma parecida com um porco. Olhando para aquela forma, ele não pôde deixar de se lembrar da personagem Peppa Pig e então murmurou: por que parece tão abstrato agora? Enquanto isso, lá embaixo, depois de ouvir as vozes opostas dos membros, Xiyu não conseguiu conter sua raiva. Ela se virou bruscamente para encarar a multidão e gritou bem alto: cale a boca! A pessoa do clã Jade Falcon, ao ouvir as ameaças de Xiyu, empalideceu, e ninguém se atreveu a falar mais. Em suas mentes, todos devem ter pensado: ela ainda nem ascendeu ao trono, e já está assim. Se ela realmente se tornar rainha, nosso clã não será nada mais do que escravos dela. No entanto, ninguém se atreveu a objetar, comprovando que eram apenas barris ocos fazendo barulho. Neste momento, Qingyu voou para o mesmo nível que Xiyu e disse com firmeza: Xiyu, você pode devolver o corpo da minha mãe agora? Xiyu de repente rompeu em um sorriso sinistro e respondeu friamente: claro que não. Imediatamente, sua expressão se tornou repugnante como antes. Ela gritou alto, ordenando: Eiyu, leve embora. Eiyu simplesmente respondeu com uma frase curta: sim. E então prontamente levou o caixão embora. Foi, de fato, um grande erro confiar ou fazer negócios com criaturas tão desprezíveis. Ao ver essa cena, Qingyu ficou furiosa e correu em direção a Xiyu, pretendendo atacá-la. Ela gritou: Xiyu, o que você quer fazer? Por que você não está cumprindo sua promessa? Xiyu, batendo suas asas para fugir, virou-se e disse com um tom zombeteiro: eu quero que você sofra. Eu quero que você desespere. Você acha que me derrotar vai lhe permitir ganhar tudo? Sonhe acordada. No entanto, neste momento, Qingyu havia sido severamente ferida na batalha anterior. Depois de voar por um tempo, seu corpo de repente doeu, fazendo-a pensar: isto não é bom. Embora eu tenha acabado de derrotá-la, minhas feridas reabriram. Xiyu, à distância, começou a liberar o ressentimento em seu coração, gritando com um rosto cheio de ódio e desprezo: porque eu não sou a herdeira de sangue puro do clã Falcão de Jade. Embora eu seja a única grande monstro do clã, sua mãe nunca me tratou como um verdadeiro membro. Eu preciso fazer você pagar. Se considerarmos o que Xiyu está fazendo, então é completamente justificável que a mãe de Qingyu não tenha passado o título de líder do clã para ela. Uma pessoa gananciosa e egoísta como Xiyu se tornando a líder só levaria o povo ao sofrimento. Xiyu continuou, sem mais intenções de esconder nada, contando tudo. Deixe-me contar outra história. A notícia sobre a medicina espiritual que prolonga a vida no território do clã Águia de Asa Preta foi fabricada por mim.
Meu objetivo era enganar todos vocês a deixarem o clã e arriscarem suas vidas em busca daquele elixir para a princesa moribunda. Depois disso, eu seria capaz de atacar facilmente. Ao ouvir Shio dizer isso, King Yu de repente percebeu algo e perguntou, assombrada, você. O que quer dizer? Shio então revelou a verdade calmamente, isso mesmo, sua mãe poderia viver mais um tempo. Mas eu aproveitei a oportunidade quando ela estava criticamente doente para estrangulá-la. Eu vi seu último suspiro. Além disso, o clã da Águia de Asa Negra já cobiçava o talento do nosso clã, atraí-la para o território deles em busca de remédios espirituais significa que você certamente morrerá. É um tiro que acerta dois alvos. Ao ouvir isso, King Yu se tornou como uma besta enlouquecida, lançando-se sobre Shio sem se importar com os ferimentos que se espalhavam por seu corpo. Ela rugiu, Shio, eu vou lutar até a morte com você. Shio viu isso e riu alto, respondendo, você quer me matar? Com apenas você. Ei Yu, volte e me ajude a matá-la. No entanto, após ser chamada, Yu não mostrou reação. Shio se virou e perguntou, Ei Yu, você não consegue me ouvir chamando você? Ao se virar novamente, Shio notou o céu ao seu redor. Incontáveis águias de penas negras cobriam o céu, e, mais aterradoramente, uma águia gigantesca estava voando alto, olhando para baixo. Se essa águia se aproximasse, talvez ela se tornasse uma enorme refeição de águia cozida. Neste momento, Shio percebeu que Yu estava deitado imóvel na garra de um dos chefes da Águia de Penas Negras. E, claro, seu estado parecia o de morte. Shio testemunhou essa cena, gritando em pânico, perguntando, Ei Yu. Depois que Yu morreu, o caixão ficou desatendido e caiu livremente no ar. Vendo isso, King Yu apressou-se para pegá-lo. No entanto, ela havia julgado mal anteriormente, pois Yu estava apenas inconsciente. Mas agora, Yu estava realmente morto, sua cabeça esmagada pela águia de penas negras. Todo o clã do Falcão de Jade parecia estar envolto em escuridão, reunindo-se densamente nesse lugar. Seu líder falou, o sangue misto do clã do Falcão de Jade ali ainda tem uma vermelha, vocês todos rapidamente a matem. Ao ver que alguém queria matá-la, especialmente com um número tão grande, Shio imediatamente se virou e fugiu. Seu coração estava repleto de confusão, questionando, o que está acontecendo? Por que todos os três ramos do clã do Falcão de Jade apareceram aqui simultaneamente? Além disso, aquela grande ave de penas negras é o Rei Negro. Eu preciso correr, pois hoje é o dia em que o clã do Falcão de Jade será exterminado. Desse lado, King Yu ainda estava correndo atrás do caixão, gritando alto, mãe, por favor, não. Seu corpo agora estava coberto de feridas, então ela não conseguia voar rápido o suficiente para alcançar o caixão. Se estivesse em sua melhor condição, poderia tê-lo alcançado em um instante. Depois de um momento de descanso, comendo doces e bebendo chá, Lu Xiaojie finalmente falou. Assim que ele terminou de falar, o caixão, ao atingir o chão, foi imediatamente envolto por um fluxo de água espiritual azul. Essa era definitivamente a intervenção de Lu Xiaojie. Ao ver isso, Qin Yu sentiu-se feliz que o caixão não estava mais caindo. Lu Xiaojie então disse, a primeira lição para os passarinhos que entram neste mundo é ver claramente a realidade. O clã Jade Falcon é realmente muito ingênuo. Suas palavras eram um tanto precisas. Pois até agora, os pássaros só viviam em uma certa área, então apenas Xiu nutria ganância. Depois de dizer isso, Lu Xiaojie se virou para olhar Xiu e acrescentou, e a retribuição pelos ímpios virá muito rapidamente. Voltando a Xiu, ela estava sendo abordada por numerosas águias de asas negras, todas atacando coletivamente para despedaçá-la em pedaços. Xiu não esperava que, depois de tantos enredos, acabaria nessa situação. Ela gritou, socorro, socorro, por favor, não. Depois de baixar com segurança o caixão de sua mãe, Qin Yu então percebeu e disse, eles são o clã da Águia de Asa Negra, o clã da Águia de Asa Azul e o clã da Águia de Asa Branca. Por que os três grandes clãs do clã do Falcão de Jade se uniram para invadir o pequeno território do Falcão de Jade?
Nesse momento, a enorme águia de asas negras no céu abriu os olhos e observou. Ela usou um fluxo de energia para investigar ao redor, então pensou consigo mesma: não consigo encontrar a energia da besta demoníaca antiga. Elas fugiram? Escondendo-se nas sombras, querendo me dar um golpe fulminante, de fato usando um método para se ocultar, a besta demoníaca ainda pode ter essa ideia. De repente, o olhar da enorme águia se fixou em Lu Bing e pensou: espere, existe uma energia oculta de 3 bestas demoníacas antigas naquela garota humana? Lu Xiaojie abaixo também adivinhou o que ela estava fazendo e disse a Lu Bing: Lu Bing, olhe para aquela grande águia. Lu Bing viu a gigantesca águia vermelha e respondeu: eu vejo, jovem mestre, o que há de errado? Parece que está olhando para mim. Lu Xiaojie disse a Lu Bing: se não me engano, aquela águia provavelmente detectou a energia da besta demoníaca antiga dentro de você. Com base nos hábitos da raça dos monstros e das bestas demoníacas, é muito provável que ela pretenda devorá-la. Lu Bing ficou assustada ao ouvir isso, tremendo enquanto perguntava apressadamente: jovem mestre, o que devemos fazer? No alto céu, a águia gigante ordenou: detectado a besta demoníaca antiga. Ela está dentro daquela garota humana. Quem capturar essa garota humana será recompensado com 10 núcleos de monstro de 5ª classe. Ao ouvir o número de 10 núcleos de monstro de 5ª classe, toda a tribo de águias começou a discutir animadamente: 10 núcleos de monstro de 5ª classe? Podemos diretamente romper para o 6º nível. Sem mencionar, o cultivador humano ao lado dela é apenas de 5ª classe, somos muitos e fortes, com certeza vamos capturá-la. Diante de centenas de águias descendo, Lu Xiaojie permaneceu tranquilamente sentado e ordenou a Lu Bing: o que mais podemos fazer? Sirva um pouco de chá primeiro. Ao ouvir isso, Lu Bing ficou um pouco perplexa, mas não ousou questionar. Ela apenas obedeceu e respondeu: sim, jovem mestre. Depois que o chá foi servido, uma pluma de vapor quente subiu como uma névoa. Lu Xiaojie pegou a xícara de chá e disse: o que mais pode ser feito ao enfrentar um grande monstro de 6ª classe? Só podemos romper para um reino mais alto. Imediatamente, do nível 50, ele rompeu direto para o nível 60. Neste momento, o cultivo de Lu Xiaojie alcançou o grande completo da 5ª classe. Seu avanço foi tão sem esforço que se assemelhava a uma trapaça de nível profissional. No céu, uma águia planava, seu olhar observando atentamente a situação abaixo. Mesmo após romper em batalha e continuamente superar as 7 camadas, ele só atingiu o grande completo da 5ª classe. Sua visão se deslocou para as outras aves que voavam para frente, transbordando de confiança. Entre os guerreiros do clã da Águia das 3 Cores, há muitos poderosos de 6ª classe, e um cultivador humano fundamentalmente não pode se comparar à nossa raça monstruosa. Além disso, nossos guerreiros são numerosos. O bando de águias avançou em direção a Lu Xiaojie, zombando dele: de que adianta romper um reino agora? Os 10 núcleos monstruosos de 5ª classe nos pertencerão. Enfrentando aquelas palavras confiantes e agressivas, outro indivíduo rapidamente retrucou: besteira, aquele núcleo de monstro pertence a mim. Um mero humano no grande comprimento do 5º rank não é diferente de matar uma formiga. Como personagem principal desta história, Lu Xiaojie continuou a saborear seu chá tranquilamente, enquanto Lu Bing, sentado à sua frente, começou a se sentir ansioso. Jovem mestre, eles chegaram. Ele respondeu: Vendo sua postura calma, Lu Bing sentiu um leve alívio e o admirou. Realmente um jovem mestre, mesmo diante de uma situação crítica, você permanece incrivelmente composto. No entanto, na realidade, o sistema havia lhe atribuído uma missão de upgrade. Lu Xiaojie deve romper para o 5º rank e matar um monstro de 6º rank ou 3 monstros de 5º rank grande comprimento. A recompensa dependerá do nível de conclusão da missão e variará de acordo com a avaliação. Depois de ler a notificação, Lu Xiaojie não pôde esconder sua expressão satisfeita. De fato, o sistema fornece tarefas adequadas às circunstâncias. Esta missão exige que eu mate um monstro de 6º rank. Então, se eu matar aquele grande águia negra de 7º rank, como o sistema irá avaliá-la? Pensando nisso,
o olhar de Lu Xiaojie varreu o bando de pássaros que voava em sua direção, de forma um tanto sonhadora e expectante. O líder dos pássaros havia voado, sem perceber, para trás dele. Ao ver essa cena, ele não pôde deixar de exibir admiração e também sentiu um pouco de esperança. Então, de repente, lhe veio à mente algo, e seus olhos foram a olhar para baixo. No entanto, o clã dos Falcões de Jade é realmente uma raça monstruosa fraca. Mas eles possuem um forte talento de herança, eu vi suas princesas. Talvez eu possa te dar uma mão. Libertando-se desse devaneio, Lu Xiaojie gritou provocativamente, se aqueles abutres querem me matar, que primeiro me alcancem antes de falar. Com essas palavras, ele manobrou a folha e disparou para a frente. Lu Bin, que estava sentada nela, sentiu-se um pouco despreparada para a aceleração repentina. Em contraste com Lu Bin, os abutres estavam muito animados, misturados a uma pitada de zombarias, e disseram, ridículo, um humano se atreve a desafiar nossa velocidade. Irmãos, mostrem a ele o que é cortesia, deixem-no ver a força de nosso clã dos Falcões de Jade. Ao terminar suas palavras, eles usaram toda a sua força e se esforçaram ao máximo para perseguir a folha. A cena dessa perseguição foi observada e registrada nos olhos de uma mulher de cabelo azul que estava embaixo. Quanto mais ela assistia, mais ansiosa e inquieta ela se sentia por dentro, esse cultivador humano realmente está me ajudando. Ele está atraindo-os porque não quer que a batalha afete outros membros de seu território? Ele chegou tão longe por nossa causa, ou é apenas por causa dos tesouros de nosso clã? Esta é claramente uma troca injusta. Virando-se novamente em direção à folha, Lu Bing percebeu que o bando estava prestes a alcançá-los e não pôde evitar a sensação de pânico, dizendo, jovem mestre, eles estão prestes a nos alcançar. Lu Xiaojie não respondeu, mas simplesmente estendeu a mão, dizendo, dê-me a sua mão. Em resposta a essa ação, Lu Bing ficou aturdida e confusa. Eventualmente, Lu Bing recuperou a compostura e estendeu sua mão para segurá-la. Ela pensou consigo mesma, esta é a primeira vez que estou segurando a mão do jovem mestre. Vendo seu comportamento hesitante, ele agarrou diretamente sua mão e a puxou para cima, não demore neste momento. A razão para embaraço de Lu Bing era que seu desejo puro diferia do desejo de pessoas comuns. O desejo dentro dela não era algo superficial criado para atrair os olhares dos outros, mas, em sua essência, permanecia puro. Após pegar a mão dela, Lu Xiaojie inesperadamente produziu um par de óculos de sol de algum lugar, colocou-os e sorriu confiante enquanto segurava firmemente a mão dela. Hoje vou ensinar uma lição a essa raça monstruosa. Observando à frente, Lu Xiaojie notou que o território do clã Jade Falcon ainda não estava longe o suficiente, o poder de batalha do 7º nível definitivamente irá eclodir, então você precisa ir um pouco mais longe. Pensando nisso, Lu Xiaojie pisou com força e, imediatamente, inúmeros caracteres estranhos apareceram. Depois daquela pisada, vários motores semelhantes a motores de carros de corrida surgiram nas costas da folha. Ao ver isso, Lu Bing se virou, com os olhos arregalados e a boca aberta, pensando silenciosamente, o feitiço de formação de atributo do vento do Sênior pode realmente ser usado em uma embarcação voadora? Os motores estavam prontos, e logo depois, uma poderosa corrente de ar disparou, impulsionando a folha a voar a uma velocidade incrível. Mais uma vez, Lu Bing se encontrou em um estado de confusão. A frase Santo Eremita piscou em sua mente, o Sênior é realmente um gênio da fuga. Tal o uso da formação, pensar nisso dessa forma. Deixados para trás, os falcões estavam muito relutantes, este humano pode até acelerar, irmãos, não deixem-no ir longe. Acelerem, deem tudo de si para alcançá-lo. O humano não deve nem pensar em ultrapassar a velocidade do nosso clã Falcão de Jade, mesmo que morramos, devemos deixar que ele veja a velocidade do nosso clã. Dito isso, eles ganharam impulso e dispararam em sua direção. Enquanto decolavam, os olhos de todos estavam vermelhos. Perder para Lu Xiaojie em sua área de especialização deixou esses falcões em loucura. Durante a perseguição, um deles cuspiu sangue e desabou. Os companheiros à frente não puderam deixar de sentir tristeza. Verdadeiramente, eles eram guerreiros do clã Falcão de Jade,
para acelerar, empurraram seu sangue ao ponto de explosão. Observando a cena, Lu Xiaojie sorriu com entendimento. Parece que eles fizeram seus corações explodirem para voar mais rápido. A raça monstro é de fato insana, que pena. A carne não pode voar mais rápido do que artefatos. Nesse momento, uma onda de poder obscuro irradiou à frente, fazendo as folhas pararem. Para onde você pensa que está correndo, humano? Devido à parada abrupta, os dois foram inevitavelmente jogados para fora de equilíbrio. O maior falcão havia aparecido em algum momento sem que eles percebessem. Ele voou na frente de Lu Xiaojie e apresentou uma condição: se você abandonar essa mulher e correr, talvez eu poupe sua vida. Eu conheço você, seu nome é Lu Xiaojie, e recentemente nos 4 continentes do Tianshuan, sua reputação é bastante notável. Ao ouvir isso, o rosto de Lu Bing mostrou claros sinais de medo. Ele quer me pegar? Mas por quê? Ela começou a se sentir inquieta. Neste momento, ambos estavam cercados, sem caminho para recuar. Lu Xiaojie não tinha mais a intenção de fugir, mas decidiu avançar e confrontar. Se você me reconhece, então esse assunto deve ser mais fácil de lidar. Você pode não entender, mas eu nunca negociei condições com ninguém, muito menos trocado minha Júnior pela minha própria vida. Neste ponto, Lu Xiaojie se tornou mais resoluto. Lu Bing ficou atrás dele, se sentindo ansiosa devido à sua determinação, jovem mestre. Em contraste com ela, o colossal falcão estava furioso. Ela matou meu filho e destruiu guerreiros da minha tribo, não deveria o sangue ser pago com sangue? As palavras de Lu Xiaojie fizeram a águia sentir que era uma piada. O que é isso? Você acusou a pessoa errada. Ao ouvir isso, a águia não entendeu nada, apenas sentindo que ele estava insinuando que era ele quem havia matado seu guerreiro. Imediatamente, a águia ficou furiosa, uma aura assassina emanando dela. Como você se atreve? Eu deveria ter poupado sua vida por respeito ao Santo da Espada, mas você se lançou à morte. Eu me certificarei de cumprir isso por você. No entanto, Lu Xiaojie não ficou intimidado em nada por sua aura imponente. Ele respondeu calmamente: seu filho agiu imprudentemente e ainda quer levar minha vida, então é claro que devo matá-lo. Ele faz isso e ainda quer vingança? TSK, realmente não esperava que você fosse mais detestável do que ele. Ele estalou a língua algumas vezes e continuou, sabendo claramente que sou seu inimigo, mas por medo do Santo da Espada, você não se atreve a levantar a mão contra mim. Uma pessoa mole e difícil de lidar como você, eu realmente o desprezo. Ele falou com desdém, sem fazer esforço para esconder seu desprezo. Ao ouvir aquelas palavras zombeteiras, a águia ficou cheia de extrema raiva. Lu Xiaojie, eu vou reduzir seus ossos a cinzas. Com uma palavra final, a águia soltou um rugido alto, uma onda de poder negro com uma força aterrorizante irradiando em todas as direções. Tudo foi arrastado, exceto pela folha de Lu Xiaojie. Ele permaneceu ali, continuando a provocar. A coisa mais ridícula é que, na superfície, você afirma querer vingança por seu filho, mas quando confrontado com o poder da antiga besta demoníaca dentro do meu Júnior, você muda de ideia. Não apenas isso, mas você vai ainda mais longe, mostrando que seu filho não é nem mesmo tão importante quanto o poder das 3 antigas bestas demoníacas. Ele jogou mais lenha na fogueira. Um filho tempestuoso, um pai ganancioso, realmente encarna a bondade paternal e a piedade filial. Todas essas palavras chegaram aos ouvidos de Lu Bing. Ela ficou atordoada. Assim, é por causa do poder dos 3 orbes espirituais que absorvi. Desta vez, a águia estava mais furiosa do que nunca, rugindo: cale a boca. Imediatamente depois, uma onda de poder negro envolveu tudo. Vou destruir este lugar, você não pode escapar. Finalmente, a águia levantou um enorme orbe negro alto, sorrindo maliciosamente. Lu Xiaojie, a partir de hoje, seu nome desaparecerá completamente de Tianshuan. Olhando para a enorme esfera negra aparecendo diante de seus olhos, todo o cenário ao redor parecia se transformar em 2 cores, preto e branco. As águias ficaram atordoadas, percebendo o perigo. Não é bom. Esse é o movimento característico do Lord Black King Cruel Águia Sol Negro. Depois de reconhecer essa técnica, eles se revezaram para fugir.
Corra rápido. Um golpe disso, qualquer coisa abaixo do 7º rank certamente morrerá. E dizem que nenhum único cadáver foi deixado para trás. Corra rápido, corra rápido.